Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 sei que tu me sondas. Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual concebeu
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Todos os joelhos se dobrarão. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Todos os joelhos se dobrarão. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida
Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, estou de volta para darmos continuidade ao nosso estudo sobre os concílios ecumênicos. São 5 concílios ecumênicos. Como que está você, minha irmã? Como que está você, meu irmão? Nós acabamos a semana passada estudando todo o credo apostólico. Foram, na verdade, mais de 12 estudos abençoados sobre o credo apostólico, não foi? Eu aprendi demais estudando o credo apostólico. A gente aprende. E eu vou repetir o que eu disse de todos os estudos. O credo apostólico não é uma reza, mas é uma profissão de fé. É um dos símbolos da igreja cristã, seja igreja que batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, católica, mas é um dos símbolos da profissão de fé, daquilo que cremos baseado aqui nas Sagradas Escrituras. Tempo bom, graças a Deus, a região nossa com essa chuva gostosa, não é? Quero agradecer você que tem contribuído, que tem sido fiel aos dízimos e às ofertas. A semana passada tivemos aqui na nossa igreja a reunião do presbitério, foi bênção demais. Tivemos mais de 50 pastores, presbíteros reunidos conosco aqui, foi bom demais. Também falamos que foi organizada a igreja presbiteriana Conviva de Montes Claros. O pastor Fernando Roberto é o pastor agora da Conviva, e foi a igreja nossa aqui que pediu a organização da congregação Conviva, que era um braço aqui da nossa igreja, em Igreja Presbiteriana Conviva de Montes Claros. Olha, gente, é importante estudarmos o credo apostólico. Ou melhor, é importante que estudemos os concílios ecumênicos que aconteceu no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí você me pergunta assim, mas pastor, Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, conquanto nós vemos que existem muitas heresias hoje, dogmas heréticos que desviam os crentes da verdadeira palavra do Senhor, mas os credos, chamados credos ecumênicos, ou melhor, os concílios ecumênicos, foram de grande importância para todos nós. De grande importância. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Atos, capítulo aí, de número 15, quando aconteceu em Jerusalém o primeiro concílio extra a igreja organizada como Igreja Católica Apostólica Romana, que na verdade teve o início aí de 7 concílios ecumênicos. Mas só para você ter uma ideia, porque a palavra concílio significa conselho. Concílio é uma reunião de líderes, de pastores, de bispos, no caso da Igreja Católica Apostólica Romana, de padres, não é? Que reuniram para poder decidirem o andamento da igreja, aquilo que a igreja cria, aquilo que estava entrando dentro da igreja e causando confusão no seio da igreja. Que bom seria, né? Se a Igreja Católica Apostólica Romana continuasse fazendo os concílios, que já tiveram mais de 20 concílios a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós vamos falar só de 7 aqui, que são chamados concílios ecumênicos, que nos interessa, porque na verdade nesses concílios trataram de muitas questões, mas principalmente sobre o credo apostólico. Não que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que fez o credo, mas que ao chegar a ideia do credo apostólico, a reunião do credo do concílio de Nicéia, Constantinopla, que nós iremos tratar agora, definiu certinho as 3 partes do credo apostólico, mas já havia sido escrito e ninguém sabe quem escreveu o credo apostólico, né? Quem foi que idealizou o credo apostólico? E alguns acreditam que o credo apostólico aconteceu a partir do ano 200 depois de Cristo em diante. Então, pois bem, quem
seria uma bênção se a Igreja Católica Apostólica Romana continuasse extirpando, exorcizando do seio da igreja as heresias, as idolatrias, as superstições, os dogmas, não é? O dogma de Maria, o dogma do purgatório, o dogma da infalibilidade papal, que eu quero tratar de vocês aqui, sobre todos os dogmas defendidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que culminou, né, no século XVI com a Reforma Protestante, com o grande monge agostiniano Martinho Lutero. Então, se a igreja continuasse com seus concílios extirpando, exorcizando do seio da igreja a idolatria, repito, as superstições, os desvios das Sagradas Escrituras, seria outra igreja. Nem precisava das pessoas saírem de lá para irem congregarem em igrejas evangélicas. Não precisaria. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos e irmãs, viu? Vocês que têm nos seguido aqui, que têm nos acompanhado, que começou no primeiro estudo da semana, começou no primeiro estudo ontem sobre o credo niceno e hoje é o credo de Constantinopla. Nós precisamos de estudar a Bíblia para que nós possamos saber a razão da nossa fé, não é? A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo, aqui em Atos, chegou em Bereia, os crentes da cidade de Bereia iam consultando, conferindo se o que Paulo estava falando estava certo. E é preciso, o próprio Senhor Jesus diz em João: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O apóstolo Pedro, na sua carta aqui, ele fala que nós precisamos de tomar conhecimento, de saber responder às pessoas a razão da nossa fé. Por que você está na igreja presbiteriana? Por que você está na igreja Assembleia de Deus, na igreja batista? Todas estas igrejas têm os seus erros. Pastores têm os seus erros. Por isso que quando você estuda a Bíblia e aprofunda na Bíblia, você não vai ser levado por ventos de doutrinas. Aquilo que Paulo fala em Coríntios, que nós não podemos ser levados por todo tipo de vento de doutrinas, como se fossem meninos imaturos. Por isso que nós estamos aqui fazendo as lives nas quartas, quintas e sextas-feiras, para poder potencializar você, meu irmão, minha irmã, para que você seja firme, para que você cresça. A Bíblia fala no profeta menor aqui de Oséias: o meu povo perece porque falta o conhecimento da palavra. Porque tu, pastor, sacerdote, bispo, padre, evangelista, não instrui o meu povo. Depois de falar tudo isso aqui, para referendar aqui a importância que há da gente discutir, questionar e deixar-se ser questionado. Sabia que tem pastor, que tem bispo, e agora com esse negócio agora de apóstolos, né? O que eles falam é palavra inerrante, infalível, porque eles são ungidões. Não existe esse negócio de ungidões. Você é ungido, eu sou ungido. O que me diferencia de você é que Deus me deu a bênção de poder pastorear e me deu a vocação para poder ser um pregador da palavra. Mas eu não sou melhor do que você. Por que eu estou falando isso? Porque os concílios que aconteceram foram concílios que debateram, que questionaram e que emparedaram os hereges, chegando ao ponto de condená-los como hereges. E precisa haver isso hoje. E eu quero aproveitar isso aqui, gente. Eu tenho evitado nossa igreja deixar e repreendo alguém que fala assim: olha, meus irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui no meu coração, porque Deus falou no meu coração. Isso é terrível. Toda seita herética surgiu baseada em visão, revelação, sonhos. Deus me falou, Deus me disse, estou sentindo no coração. A Bíblia fala em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, senão Deus? Portanto, nós temos que ter muito cuidado para que nós nos tornemos pessoas que venhamos a sacralizar
as nossas declarações, as nossas frases de efeito. E eu não aceito quando eu vejo um pastor dizendo, olha, que o Deus me falou que agora no coração do homem é ruim. Por isso que precisou de acontecer os concílios. Olha para você ver então aí, Atos capítulo 15. O que aconteceu? Estava havendo um problema, alguns irmãos converteram, algumas pessoas converteram. E aí, outros estavam forçando-os a circuncidarem. E isso gerou um problema sério. E eles tiveram de descerem para poder procurar o presbitério, os apóstolos, os presbíteros, diante do problema. Aqui fala a controvérsia à circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria. E eles chegaram então, entenderam? O que aconteceu aqui? Alguns que desceram de Jerusalém estavam ensinando os irmãos o seguinte, olha, se vocês não circuncidarem, lembra da circuncisão? Em Gênesis, quando Deus determinou através de Abraão e depois de Moisés, que o menininho tinha de levar até lá, o pai tinha de cortar a pele do prepúcio, do órgão sexual do menino, o pênis do menino, apenas a pele do prepúcio, como se fosse a fimose que existe hoje. Aquele corte representava uma aliança daquela família com Deus. Era como se fosse o batismo, e era o selo representando que aquela família fazia parte do Israel de Deus. Mas veja que a circuncisão na dispensação agora da graça de Cristo não é feita mais cortando o prepúcio do menininho, mas sim a circuncisão é feita pelo Espírito Santo no meu espírito, na sua alma. E agora os crentes estavam dizendo, se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Aí Paulo, Barnabé e outros irmãos foram em Jerusalém por causa de um problema. Por isso que precisa ter o concílio. Os concílios aconteceram, os concílios da igreja presbiteriana, nós temos o Supremo Concílio, que acontece de 4 em 4 anos, onde nós discutimos lá questões, problemas que tem a igreja enfrentado na área da liturgia, na área da teologia, na área do governo da igreja. E foi isso que aconteceu aqui. Olha para vocês verem o versículo 6. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu um testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então veja que esse concílio aqui, eu vou tratar com você rapidinho aqui sobre o concílio de Constantinopla. O concílio chamado Constantinopolitano, que aconteceu no ano 381, convocado pelo imperador Teodósio I, porque naquela época os imperadores eles assumiam a postura de Césares, como Césares, de papas, e eles podiam então convocar uma assembleia, um concílio, para definir o rumo da igreja, já que a igreja estava aliada ao Estado. Entende? No caso aqui, houve um problema lá. Eles estavam pregando que precisavam de
circuncidarem. E é o que acontece hoje. Tem crentes pensando que a salvação é pelas obras, que o batismo salva, e não salva. Nunca salvou. Bom, a prática de reunir líderes para definir as questões doutrinárias sempre aconteceu. Aconteceu também desde o judaísmo. Aqueles líderes que reuniam para poder definir a caminhada do povo de Deus que cria num Deus, num único Senhor. Você está entendendo, gente? Bem, então hoje nós iremos falar sobre o Concílio de Constantinopla, que definiu algumas coisas, questão, por exemplo, da Páscoa, mas que o assunto lá foi sobre a divindade do Espírito Santo e também a reafirmação da divindade de Cristo. Nós estudamos o Concílio de Nicéia, vocês lembram? No ano 325, o Concílio de Nicéia, o Concílio Niceno, foi convocado pelo grande imperador Constantino, que convocou os bispos da Igreja Católica de toda parte do mundo, e lá estiveram presentes na cidade, o Concílio de Nicéia, estavam presentes lá esses homens, bispos, pastores, dias, padres, bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, e definiram a primeira parte do credo apostólico. E lá foi definido sobre a ideia da Trindade, que existe um Deus que ele se distingue em três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Concílio de Nicéia, como nós falamos ontem, ele definiu a divindade de Cristo, porque existiu um presbítero lá, né, chamado Ário, e esse presbítero, baseado no texto de Provérbios, ele defendia que Jesus, ele foi um ser criado por Deus e não gerado. Ele não acreditava na divindade de Cristo. Então o concílio reuniu, como nós tratamos ontem, na cidade de Nicéia, para poder rechaçar a heresia de Ário e definir que Jesus é Deus. Isso foi muito importante para a cristologia. Cristo é Deus. E isso ficou então fechado no ano 325. É verdade que tiveram outras questões que foram tratadas, mas o assunto mais importante para a igreja foi sobre a divindade de Jesus. E existe ainda hoje seitas heréticas, por exemplo, a Testemunha de Jeová, aquele conjunto que tem chamado Jovens da Voz da Verdade, que não creem na Trindade, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. No caso da Testemunha de Jeová e os unicistas, eles não creem na Trindade. E nós sabemos que existe um Deus. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, e nesses concílios definiram. E é por isso que nós estudamos e terminamos a semana passada sobre o credo apostólico, que é uma profissão de fé que está na Bíblia. É verdade que o credo apostólico não tem tudo aquilo do que a Bíblia trata, mas naquele momento antigo, onde a igreja foi vilipendiada, onde exauria a questão da divindade de Cristo, então foi importante fazer isso. Bom, o concílio de Constantinopla, o concílio constantinopolitano, aconteceu no ano 381. Cada concílio ele representa porque constantinopolitano, porque aconteceu na cidade de Constantinopla, né? E aí este concílio tinha um homem chamado Apolinário. Apolinário, ele cria sim na divindade de Cristo, e ele dizia que os pensamentos, que a mente de Cristo era totalmente divina. Aí houve um problema que trouxe um impacto na igreja. E isso estava sendo perigoso, porque as pessoas criam apenas na divindade agora de Cristo. Se por um lado tinha Ário, que cria na humanidade de Cristo, e que Cristo não era um ser gerado e sim criado, e não cria na divindade de Cristo, mas aí tinha Apolinário, que cria que os pensamentos de Jesus, a mente de Jesus era totalmente divina. E isso trazia um problema,
que ia então diminuindo, né, exaurindo a divindade ou a humanidade de Cristo. Então foi declarado que Jesus, ele é homem, 100% homem e 100% Deus. A pessoa então teantrópica de Cristo, as duas naturezas de Jesus Cristo. Jesus, ele ao mesmo tempo ele é homem, mas também ele é Deus. Ele é a primazia de tudo. A Bíblia fala em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por intermédio do verbo, porque o verbo era Deus. E quem está falando ali? João. E João está falando para uma comunidade de judeus, mas também dentro de um conceito de cultura greco-romana, porque os filósofos gregos, Aristóteles, Platão, todos aqueles filósofos antigos, eles acreditavam que existia algo que movia o mundo. A palavra, o verbo no conceito da cultura grega, a ideia é que há um verbo, há algo que move todas as coisas, como se fosse um motor que está gerando tudo. E tudo tem um propósito. Quando João vai falar para aquela comunidade de judeus e aquela cultura greco-romana, ele então traz a palavra verbo. E ele fala assim, ó, se vocês estão falando aí que existe a palavra, que tudo está na verdade aí no mundo, como Platão dizia, né? No mundo, esse mundo invisível, esse é Cristo. Eles não estavam falando apenas numa perspectiva de fonética, mas João estava falando de um ser que existia e que já estava com o Pai. Porque você vê que Gênesis capítulo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. De repente João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra. Então, se os gregos acreditavam que existia uma ação que move tudo, que faz gerar todas as coisas, João vai e pega essa deixa e fala assim, é isso que eu quero falar para vocês. O Filho de Deus é a palavra, que está lá em Gênesis. Não é uma fonética, mas é Ele que fazia acontecer tudo. Ele é Deus. Por isso que ele fala, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. No concílio então de Constantinopla, fecha a primeira... quando aconteceu no ano 325 o concílio de Niceno, que nós tratamos ontem, né, o concílio de Niceia, no Constantinopla fecha mostrando, não, Jesus tem duas naturezas, não é somente Jesus é Deus, os pensamentos dele são divinos, a mente dele é divina, não, ele tem os pensamentos humanos, e tem também a mente humana, porque ele é também humano, frágil, limitado. Ele veio a este mundo e ele precisava de ser homem, mas também ser perfeito, ser santo e Deus. E é isso que é o complexo, né? É complexo demais, porque alguém fala assim, mas que pode, cara, existir um Deus que ele é um só Deus que se distingue em três pessoas? Não é que ele se manifesta, ele distingue. Ele é Deus, Jesus é Deus e homem. E o concílio de Constantinopla definiu também a divindade do Espírito Santo. Aí fechou o credo. Primeira parte, como nós dissemos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Segunda parte. Creio, aí fala que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi morto, crucificado, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, foi sepultado, desceu ao Hades, aí ressuscitou no terceiro dia. Aí vem a parte depois do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que eu tratei com vocês. Quando se fala de Igreja Católica, está falando de Igreja Universal, a igreja espalhada por todo o mundo. O concílio de Constantinopla fechou então, convocado por Teodósio, fechou que Deus, ele é um Deus que se distingue em três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
eu quero começar a terminar e dizer para vocês, por isso a importância de nós estudarmos sobre os concílios, sobre a história da igreja. Nós vamos estudar aqui sobre os pais da igreja, né? Os pais da igreja, lá, Ambrósio, Tertuliano, Irineu, Santo Agostinho, homens que foram chamados de pais da igreja, não que eles intitularam pais da igreja, mas depois que passou décadas, anos e anos, aqueles que estudaram os seus escritos, eles então qualificaram estes como pais da igreja. Os pais da igreja foram aqueles que vieram depois dos apóstolos, bem depois, que pegaram o conteúdo do que está na Bíblia Sagrada e expôs de uma maneira prática as doutrinas da Bíblia. E eles condenaram, rechaçaram dentro do campo da filosofia, do gnosticismo, enfim, de todo tipo de ideologias que eram expostas na época, definindo o pensamento sobre a questão da religião, da filosofia, da ciência e tudo mais. Eles foram levantados com toda garra para poder trazer à igreja na época, trazer o esclarecimento da palavra. Tem também os pais apostólicos. Os pais apostólicos, a gente fica pensando que são pessoas, não são. Foram escritos, deixados livros, inclusive, que não foram inspirados, mas que foram escritos mesmo pelos discípulos do Senhor. Temos o Didaquê, que é um documento maravilhoso. Era um comentário sobre a Bíblia, que discípulos, servos de Deus fizeram, comentaram sobre a Bíblia. E que depois de muito tempo, esses escritos foram intitulados de pais apostólicos. Então tem os pais da igreja, a gente fala de patrística. O que é patrística? Patrística está se tratando exatamente daqueles pós-apóstolos, aqueles líderes que vieram, que apareceram pós os apóstolos, mesmo dentro do conceito da Igreja Católica Apostólica Romana, que trouxeram grande contribuição para a igreja, antes e depois, que foram considerados pais apostólicos. Vocês estão vendo que nos dias de hoje já tem aí o ventre, a mãe, a matriarca do apóstolo, os apóstolos, cada um quer ter poder. Na época, quem intitulou-os como apóstolos, os servos de Jesus, foi o próprio Jesus. Quem deu o nome de pais, os pais da igreja foram líderes dezenas, centenas de anos depois que eles morreram já. E pais apostólicos também. Eles não se intitularam. Bem, terminamos aqui. No próximo estudo nosso, nós iremos falar sobre o terceiro concílio ecumênico, o concílio de Éfeso, que aconteceu lá na cidade de Éfeso. Volto a dizer, estamos tratando dos 7 concílios ecumênicos que foram convocados pelos papas, que na verdade era o imperador, que era o César, e que convocava com a autoridade de imperador, uma autoridade política, mas também com a autoridade que ele trazia para si de um líder religioso. E esses 7 concílios, nós estamos falando dele porque eles trouxeram grandes contribuições também, e nós podemos ver que podemos trazer para nós. Os demais concílios, foram estes, mais de 13 concílios, nós nem podemos estudar, mas não tem muito interesse, porque o nosso importante são 7 concílios. Tá bom? Que Deus te abençoe, continue orando por mim, pela minha família, pela vida de nosso irmão Manuel, que está matando a Paulo, não é? Manuel e a sua esposa Tairane, os seus filhos, para que Deus o abençoe. Eu estou orando por você todas as madrugadas, as manhãs, estou orando por você.